Tá bom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um semestre letivo e ao início de mais uma unidade curricular dentro da formação de Relações Internacionais de vocês. Meu nome é Marcos Salles e vou ser o professor da disciplina que vocês se inscreveram, que está começando agora, chamada Mercosul e a Agenda Contemporânea da Integração Regional. A ideia da aula de hoje é a gente um pouco se conhecer. Eu vou querer que vocês também participem, explicando um pouco as motivações e as expectativas de vocês para se inscrever nessa eletiva, tendo várias eletivas para escolher, por que escolher uma eletiva sobre o Mercosul. Acho que isso é interessante também para conhecer um pouco de onde vocês vêm, o que vocês esperam da disciplina. E, por outro lado, também apresentar para vocês o que é o propósito do curso, que está explicado de forma um pouco mais detalhada no plano de ensino, mas a ideia da aula de hoje é apresentar as motivações também do curso, os temas que a gente vai sobrevoar ao longo do curso, óbvio, com um pouco mais de profundidade, por ser um curso especificamente voltado para a Mercosul. Então, a gente não é no formato que vocês tiveram até o momento, aqueles que já passaram, por exemplo, por integração regional com a professora Regiane, no qual tiveram 2 ou 3, máximo 3 aulas, acredito, para trabalhar a Mercosul. Aqui a gente vai ter um curso inteiro voltado para a Mercosul. Então, para aqueles que querem buscar esse aprofundamento, tem essa finalidade, digamos, o curso. E também pensar um pouco o papel dessa disciplina na formação geral de vocês e também numa reta final, digamos, de formação. Eu vi pela posição, pelo avançado de vocês dentro do currículo. A grande maioria dos inscritos já está na fase final, digamos, de formação. Então, aqui isso vai nos possibilitar também já visualizar a disciplina já com um pé já no pós-carreira, digamos, já pensar como formação, já pensar também como formação profissional, tá bom? Antes de começar, quero também apresentar a Luísa. A Luísa vai ser a monitora da disciplina de Mercosul. Alguns já devem conhecer, outros talvez ainda não conheçam. Se apresenta aí, Luísa, abre o microfone e dá um bom dia, boa tarde e se apresenta para os colegas. Oi, tudo bom? Eu sou a Luísa, eu estou no 7º termo de Relações Internacionais, eu já conheço a Isabela, que está ali embaixo, e eu não sei muito bem o que falar, mas eu acho que vai ser um semestre muito bom, é uma matéria muito interessante, eu espero que vocês gostem muito. Então, tá bom. Eu vou tentar passar, eu montei uma apresentação para tentar ser um pouco mais guiado na fala de abertura de hoje. A ideia é não entrar em conteúdo propriamente dito, mas sim poder proporcionar a vocês uma visão panorâmica do formato do curso e dos objetivos do curso. Tá? Eu estou aqui com esse PowerPoint aberto, não estou vendo os vídeos de vocês, os rostos de vocês e o chat, mas qualquer coisa vocês precisarem, vocês abram o microfone e me avisem se tem alguma dúvida ao longo do caminho, tá bom? Então, a ideia é tentar armar, a partir de agora, nesse formato que vai ser apresentado e vai ser proposto para vocês, uma disciplina que vai focar na compreensão do Mercosul contemporâneo, a partir do estudo das agendas que o Mercosul tem levado adiante como processo de integração regional. Isso é uma das várias metodologias que se utiliza hoje em dia para conhecer
alguma das dinâmicas, as diversas dinâmicas que existem nas relações internacionais, que é conhecer aquele objeto pelas agendas que ele leva adiante. Conhecer o Brasil como ator internacional a partir das agendas que ele leva adiante, conhecer a ONU, conhecer a OMS, conhecer, por que não, o Mercosul, conhecer os estados, conhecer as organizações internacionais e conhecer os processos de integração regional a partir das suas agendas. E é a partir do conhecimento das suas agendas que a gente consegue analisar a amplitude dos temas e das dimensões que se propõe a resolver, se propõe a atuar, com que perfil atua em cada uma das agendas. Ou seja, isso é uma metodologia que está muito bem consolidada em matéria de análise de relações internacionais e é o que a gente vai aplicar aqui para tentar compreender o Mercosul, apresentar o Mercosul e debater o Mercosul. Tá? Esse ano, o ano de 2021, é um ano característico para o Mercosul e exemplificativo por ser um ano onde ele cumpriu seus 30 anos, foi agora no final de março, 26 de março, e isso gerou uma série de eventos, uma série de debates, uma série de discussões públicas a respeito do Mercosul, os balanços do seu estado estado de situação, e eu participei de uma série de eventos desses. Eu vou compartilhar com vocês esses debates, porque são muitas visões interessantes para a gente perceber o Mercosul desde várias dessas suas dimensões da integração regional. Nós vamos compartilhar, eu e a Luísa, com vocês, por meio do Classroom, vários desses vídeos que ficaram gravados, vários desses debates que ficaram registrados desse momento, mas mais do que isso, a gente quer aproveitar esse curso para a gente tentar transformar a compreensão do Mercosul numa atividade sistemática de sala de aula, que esse curso nos proporcione. O objetivo é que esse curso seja oferecido como eletiva todos os anos, nesse primeiro semestre. Eu sou professor também da disciplina de Comércio Internacional no segundo semestre. Aqueles que chegam ao 7º, 8º semestre vão fazer comigo Comércio Internacional, também conhecido como Regimes Econômicos Internacionais, que é o formato final que ela vai ser dada. Mas também vão ser minhas duas disciplinas, tanto obrigatória quanto eletiva, nessa reta final de formação de vocês, e Mercosul vai ser oferecido todo ano como eletiva. E a ideia é que a gente possa sempre manter atualizado, um olhar panorâmico, digamos, do processo de integração, poder avaliar os avanços, avaliar as principais conquistas do período recente que foi conquistado pelo Mercosul e que temas estão na agenda e que não são ainda avanços consolidados, não são conquistas, não são construções institucionais, mas que são debates que estão na agenda e merecem a nossa atenção. Eu quero começar primeiro me apresentando. Vários colegas ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer. Eu estou regressando para Unifesp desde o ano passado. Eu sou professor da Unifesp desde 2013, mas em 2015 eu me afastei da Unifesp porque justamente eu fui aprovado no concurso público internacional para ser funcionário diplomático internacional do Mercosul. Então, fiquei afastado de 2015 a 2020, cedido pelo governo brasileiro para atuar junto à sede do Mercosul, na condição de consultor jurídico do Mercosul, dentro do setor de assessoria técnica do Mercosul. A gente vai conversar bastante sobre a dinâmica de funcionamento dentro do Mercosul. Vocês vão se familiarizar com
um pouco essa nomenclatura que eu acabei de comentar a vocês, de ser funcionário público internacional, de ser servidor diplomático, o que é o setor de assessoria técnica, o que é a Secretaria do Mercosul, as várias sedes que o Mercosul tem. Então, eu quero trazer para vocês, esse é um dos elementos importantes que me motivou a oferecer essa disciplina para vocês, um dos vários, mas é poder trazer para dentro da Unifesp, para dentro da graduação de Relações Internacionais, a vivência que eu tive como consultor jurídico, como assessor técnico da Secretaria do Mercosul, onde eu tive a oportunidade e a responsabilidade de participar de vários processos decisórios, vários processos de negociação interna do Mercosul, e uma série de temas que eu tive que trabalhar como assessor técnico, fazendo consultoria, em muitos casos, consultoria jurídica para as tomadas de decisões, e passar isso para vocês, conhecerem essa dinâmica, primeiro por conhecer essa vertente da carreira que se abre para vocês, que é a de ser funcionário internacional, de trabalhar em organismos internacionais, como o Mercosul, mas também como ONU, como o Banco Mundial, como OMC, como OEA, várias organizações internacionais que existem, que abrem esses concursos públicos internacionais constantemente, mas também, por outro lado, além de pensar como abertura de carreira, quero também oferecer para vocês uma visão mais pragmática e mais institucional de análise, digamos, de um tema da integração regional. Vocês vão ver que o tipo de leitura que a gente vai desenvolver, o tipo de debate que a gente vai desenvolver no âmbito dessa disciplina, não vai ser de teoria. Nós não vamos ter acesso e não vamos tentar fazer esse debate através de teóricos das relações internacionais, teóricos da integração regional. Nós vamos trabalhar muito mais centrado em temas concretos da integração regional. Nós vamos fazer análise de relatórios técnicos, nós vamos fazer análise de tratados e protocolos do Mercosul, nós vamos conhecer dados de negociação, nós vamos conhecer temas que estão na agenda de integração, como que funciona a dinâmica de negociação de um determinado tema do Mercosul, as várias reuniões que se desenvolvem até alcançar um consenso, e aí isso se transforma numa decisão Mercosul. Quero que vocês tenham a oportunidade, ao longo desse curso, de conhecer a realidade interna de uma organização internacional, dos temas que estão dentro da organização, e deixar a análise teórica e ampla para um outro momento que vocês alguns já vão ter tido, com disciplinas de teoria de integração regional, de teoria de relações internacionais, e aqui se debruçar sobre a realidade mais concreta do Mercosul. Sou formado em Direito, vocês vão perceber, tanto pelo foco mais jurídico que eu costumo passar na minha linguagem, mas sem ser advogado com muito juridiquês, porque desde muito cedo eu saí do direito e fui para a área de relações internacionais. Dei aula sempre de disciplinas de direito internacional e de relações internacionais, então vou ser muito menos jurídico e advogado do que é comum entre os professores de direito. Também vão perceber, já perceberam logo de cara no sotaque, que não sou originário da região de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul. Fiz a minha formação de Direito em Pelotas, fiz o mestrado em Santa Maria, e vim fazer o doutorado aqui na USP, no programa de pós-graduação e integração da América Latina. Concursado na Unifesp desde 2013, fiz o meu concurso em 2012, assumi em 2013, e ao longo desse período, desde o final da graduação, fui professor em cursos de Direito, cursos de Comércio Exterior e cursos de Relações Internacionais. Sempre tive como foco de pesquisa, por um lado,
as dinâmicas de integração regional, especificamente do Mercosul, e a sua relação de compatibilidade, de coexistência com o sistema multilateral econômico, seja o do sistema multilateral de comércio, seja do sistema da OMC, ou seja com os outros grandes regimes econômicos internacionais, seja de investimentos, seja de comércio, seja de serviços, seja de propriedade intelectual, seja todos esses grandes regimes econômicos internacionais, como eles moldam e como eles, e ao mesmo tempo, geram oportunidades para a nossa região, América Latina, como elas geram constrangimentos também para a região e, mais especificamente, para o Mercosul. Então, esse foi basicamente sempre minhas pesquisas, então tenho muito foco de análise nos grandes acordos econômicos internacionais, tanto de ordem multilateral, quanto de ordem bilateral, e especificamente mais focado na área regional. Tive bastante profissionalização ao longo da carreira em gestão universitária, fui coordenador de curso, fui coordenador de pós-graduação, coordenador de graduação, cheguei a ser pró-reitor acadêmico na cidade de Santos, na Unimonte. Na Unifesp, antes de sair, fui vice-coordenador do curso de Relações Internacionais, lá nos anos 2013 e 2014, junto com a professora Pessequilo, quando ela era a coordenadora do curso. Participei por muito tempo da pró-reitoria de pós-graduação, como coordenador de assuntos internacionais, especialmente para aqueles alunos que fazem mobilidade internacional. Era a área onde eu fazia muito meu trabalho de gestão dentro da Unifesp. Hoje, eu voltei para a Unifesp e assumi de novo cargo na gestão, junto à pró-reitoria de pós-graduação. Hoje eu represento a Unifesp no grupo na Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que é uma grande rede de universidades latino-americanas, no qual a gente tem buscado encontrar uma série de oportunidades acadêmicas e científicas para os alunos e professores da Unifesp, dentro dessa grande rede de universidades que envolvem as grandes universidades públicas latino-americanas. E aqui é Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, todas reunidas dentro da UGM. E, por fim, nessa formação profissional, que a gente vai focar mais, que é a experiência de funcionário público internacional como funcionário do Mercosul, que a gente vai conversar sobre isso ao longo de todo o curso. Esse curso que a gente está iniciando agora, teve uma primeira edição ano passado. Vai ser interessante que vocês saibam, porque isso vai moldar muito das falas e muito do material que está disponibilizado para vocês. Entre setembro e outubro e novembro do ano passado, eu ofereci pela primeira vez esse curso sobre o Mercosul em formato de curso de extensão. Então, a gente teve um curso que foi aberto ano passado, aberto tanto para alunos da Unifesp como para fora da Unifesp, e felizmente teve um alcance enorme. Tivemos mais de 150 alunos inscritos nesse curso de extensão, do Brasil e de fora do Brasil. Tivemos alunos do México, da Argentina, do Chile, do Paraguai, tivemos alunos, inclusive, da Espanha inscritos, e com público de vários níveis profissionais, tanto alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação. Nós tivemos também professores, tivemos também diplomatas de carreira inscritos nesse curso. Então, foi uma edição muito rica em termos de debates e de produção a partir desse curso. Vocês vão ver isso registrado nos vídeos, nas videoaulas que já estão gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês. Eu não vou gravar de novo as videoaulas explicativas ao longo desse curso, porque as aulas estão gravadas, são muito recentes. Então, do final do ano passado para cá, a gente teve pouco avanço em matéria de institucionalidade Mercosul que justificasse uma nova gravação de videoaulas, mas eu quero focar aqui justamente em debater
aquelas conclusões e aqueles principais aspectos que estão identificados nas aulas. Tá? E é isso que eu quero fomentar com vocês ao longo dessa segunda edição, que agora vai ser pela primeira vez uma edição em formato de disciplina eletiva. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Agora eu voltei aqui para olhar as carinhas, fechei o PowerPoint, minimizei para poder ver vocês. Alguma dúvida até aqui? Continuamos? Marcos, posso fazer um comentário? Por favor, Luiz. Obrigado. Então, eu acho que também é muito importante, eu sei que você acabou de fazer toda essa introdução, né? Mas eu acho que é muito importante vocês pensarem que essa matéria ela é muito mais prática do que talvez uma idealização do Mercosul, como a gente vê a maioria das vezes, sabe? O que o Mercosul deveria ser, qual a ideia inicial, e a gente acaba vendo como o bloco ele tem uma dinâmica própria, as tendências, como ao longo dos anos as coisas foram mudando. Então é muito interessante ver isso de uma forma diferente do que a gente sempre foi apresentado, por exemplo, na escola, ou o pouco que a gente conhece no nosso dia a dia do Mercosul, e a gente acaba vendo quão grande e abrangente ele é. E eu acho também muito importante ressaltar que o Marcos, justamente por ele ter trabalhado lá por bastante tempo, né, na sede do Mercosul em Montevidéu, é uma boa oportunidade de vocês terem uma aproximação com alguém que realmente tem muita experiência com isso, sabe? Alguém que viveu lá e tem a ideia do que é o bloco e o que é a dinâmica dessa integração. Eu não sei, eu acho importante ressaltar isso. Obrigado, Luiz. Acho que o foco é esse mesmo, o foco de ser um curso de formação prática, digamos, tentando ser, inclusive, um curso de formação profissionalizante em Mercosul. Quando a gente pensa, vários dos que fizeram ano passado estavam, por exemplo, dos diplomatas que eu comentei com vocês, tinha um diplomata uruguaio, que foi aluno do curso do ano passado, e ele estava justamente participando da negociação do mecanismo de cooperação consular do Mercosul. A gente vai falar dele, e ele disse assim, eu fui alocado, foi depoimento dele para mim, antes de começar o curso, fui alocado como negociador Mercosul faz um ano, fazia um ano, ainda não tinha dimensão ampla e específica, nem ampla nem específica sobre Mercosul. Ele foi alocado na divisão Mercosul para negociar o acordo de cooperação consular e ainda não sabia as bases. Então, espero que o curso te ajude a ter noções, elementos, tanto gerais, e depois a gente foi para o tema específico de cooperação consular. Vocês vão ver que a gente vai tratar de cooperação consular lá na aula do Estatuto da Cidadania, para dar insumos para participar, digamos, de forma prática nesse processo. E isso aconteceu também, digamos, na área do setor privado. A gente teve alunos que estavam, por exemplo, trabalhando na Federação de Indústria do Paraná, uma aluna que depois, inclusive, defendeu o mestrado o ano passado, que ela estava participando da reta final das negociações do Acordo Mercosul-União Europeia. Ela era representante da Federação das Indústrias do Paraná na coalizão empresarial brasileira em Brasília. E ela não sabia do histórico do Acordo Mercosul-União Europeia, e ela fazia 2 anos que estava participando dessa reta final dos acordos Mercosul-União Europeia. Então, é esse tipo de perfil de conhecimento e de dados e de abordagem que eu quero tentar trazer para vocês. Óbvio que nisso vai faltar, vamos fazer uma discussão histórica sobre o porquê o Tratado de Assunção, lá em 91. Vamos fazer uma discussão se o Mercosul hoje pode ser entendido como pela teoria neofuncionalista ou pela teoria da governança multinível. Não vai ser essa a visão que a gente vai tentar fazer. Óbvio que em algum momento, se vocês quiserem trazer para o debate, bem-vindos. Mas é que vocês vão ver que não vai ser a linha de raciocínio que eu vou estar tentando estimular em vocês, vai ser muito mais concreta, vai ser muito mais pragmática, muito mais das agendas concretas, análise de acordos internacionais, análise de temas da agenda econômica, análise dos temas da agenda social,
tá bom? E eu vou querer explicar um pouco isso, mas antes de entrar na próxima lâmina, eu queria aproveitar que a Luísa falou e que ouvir um pouco de vocês. Se alguém tiver interesse, e por favor que demonstrem o interesse agora, de por que escolher a seletiva, qual é a expectativa de vocês antes de eu seguir adiante na apresentação do curso. Quem se habilita a ser o primeiro, a primeira, a fazer alguns comentários de por que escolheu essa eletiva para fazer esse semestre. Nenhum de vocês fez o curso de extensão ano passado, né? Se vocês ficarem com medo de falar... Não fica com medo de falar. A gente tá longe. Sim, não mas às vezes as pessoas ficam com medo de falar e abrir o microfone, e ao mesmo tempo outra pessoa abrir. Então, vocês podem só levantar a mão ou abrir o microfone direto. Então, podem falar. Eu não fiz, e na verdade eu não sou nem de relações internacionais. Eu faço ciências econômicas. A gente sabe que a nossa universidade ela exige, né, a gente escolher as eletivas, só que eu sempre busquei realmente eletivas que realmente me interessassem, né? Porque também não dá para você pegar uma matéria do nada e aí arrastar ela durante o semestre. E aí eu estava dando uma olhada e vi que tinha essa eletiva sobre o Mercosul, e para gente de ciências econômicas não é tanto tratado esses tratados, né? No caso, né? Como a gente não chega a ver isso no nosso curso. Então, por isso que eu escolhi me inscrever, justamente para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o Mercosul. Ótimo, obrigado, Isabela. Acho que o Luiz tinha levantado a mão também. Isso, eu tinha levantado, sim. Eu peguei essa disciplina porque eu estou no 5º termo agora, e no termo passado eu fiz a matéria com a Ismara, eu não lembro o nome exatamente, acho que é Política Externa Contemporânea, e a gente tratou um pouquinho do Mercosul, mas foi coisa bem pouca que despertou meu interesse, né? E também porque a gente, em política internacional contemporânea, a gente estudou vários outros blocos regionais, né? A União Europeia, a ASEAN, e eu queria saber mais também sobre o Mercosul, né? Porque não estudei propriamente até agora. Tá ótimo. Obrigado, Luiz. Alguém mais já teve, alguém mais já fez integração regional? Alguém mais já teve alguma leitura um pouco mais aprofundada de Mercosul? Já fez algum estudo, já fez algum paper, alguma coisa sobre o Mercosul? Alguma outra justificativa para ter escolhido essa eletiva? Eu posso falar? Vocês estão me ouvindo? Por favor, Rodrigo. Por favor. Então, eu faço ciências contábeis, né? Então, assim, o meu curso não tem praticamente nada que tenha relação com essa eletiva, né? Uhum. Quando eu vi lá ela, eu me interessei bastante, porque quando eu estudei para o Enem, eu gostei bastante de estudar blocos econômicos, assim, né? O Mercosul, o NAFTA, o da União Europeia também. Então, quando eu vi lá, eu me interessei bastante e eu quis me inscrever. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigado. De contábeis, eu acho que aí vai exigir, tu vai vir com um olhar mais fresco, digamos, em relação ao bloco, sem tanta carga de teoria e já de análise de alguns temas. Então, fica à vontade, sempre que a gente estiver no processo ao longo da condução das aulas, nos momentos de dúvida, de participar, te esclarecendo por e-mail ou nos encontros, para a gente ir aprofundando e estar todo mundo avançando no mesmo ritmo com a disciplina. Então, alguém mais? Oi, professor. Acho que eu vou falar um pouco também. Eu também nunca tive nenhuma matéria sobre essa parte em específico. Eu sou de RI também, do 5º termo. E justamente por isso que eu decidi pegar essa eletiva, né? Eu acho que é bastante interessante se aprofundar no tema. É algo que eu gosto muito, sempre tive interesse, mas tenho pouco estudo sobre. E eu acho que com a eletiva pode até surgir alguma possibilidade de eu pensar em algum tema para o meu TCC futuro sobre essa região aqui, que eu acho que é um interesse de estudo muito grande meu. E é mais sobre isso mesmo. Ótimo.
Ótimo, obrigado, Ramon. Acho que a ideia vai ser essa, um dos pontos que eu estava conversando com a Luísa ontem, antes da gente finalizando os últimos pontos aí, antes de começar o curso, era justamente tentar fazer esse tipo de foco, onde os tópicos mais interessantes, digamos, do que está na agenda do Mercosul, são os tópicos que a gente vai tentar sempre estar jogando para o lado de vocês, para vocês aprofundarem, vocês buscarem as informações sobre esses temas, e aí naturalmente vai surgir essa inclinação que falou Ramon, de buscar talvez um tema que vincule a um futuro, uma iniciação científica, ou a um TCC, porque a ideia é centrar o estudo do Mercosul em temas, ou em nós da integração, em temas que são de relevância para o Brasil na integração regional e do Brasil na sua inserção internacional, no qual o Mercosul é hoje uma plataforma incondicional. Então, a gente vai perceber muitos temas hoje que a gente debate na agenda do Brasil, a agenda internacional do Brasil, que passa necessariamente pelo Mercosul, e muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente não usa o Mercosul como filtro para análise hoje da inserção internacional do Brasil. E é isso que eu quero passar adiante aqui na lâmina, para vocês perceberem, nesse momento de justificativa do curso, que isso aqui não para repassar com vocês alguns dos elementos aqui mais centrais do argumento do curso. O Mercosul, como eu já tinha adiantado para vocês, está completando 30 anos, ele é de 91. E nesses 30 anos, ele foi, ao longo desse período, além de ir ampliando o seu escopo como processo de integração, ele tanto nasceu como um processo de integração, obviamente, no início, muito mais econômico e comercial, e ele teve esse processo de aprofundar as suas bases, os seus objetivos, se transformou também um bloco político, um bloco social, um bloco geopolítico, isso a gente vai detalhar ao longo do curso, mas o que foi, de fato, se consolidando é que ele virou o pilar fundamental da política externa brasileira das últimas décadas. O Brasil não se enxerga no mundo sem Mercosul. Isso é nítido quando a gente vai falar com qualquer negociador, seja do setor privado, seja com diplomático. A gente vai falar de um acordo Brasil-União Europeia, isso não existe. Existe Mercosul-União Europeia. Existe um acordo Brasil-Canadá? Não existe. Existe um acordo Mercosul-Canadá. Existe uma negociação do Brasil na ONU por causa de patentes da pandemia? Não. Quando existia posições sólidas do Brasil na ONU para esses temas, ele ia como bloco regional, por isso eu digo que o Mercosul também é um bloco geopolítico. Então, vocês vão perceber que essa posição que o Mercosul assumiu para o Brasil em matéria de política externa brasileira, dá esse nível de relevância para o bloco no nosso olhar internacional do Brasil. O Mercosul hoje é uma das organizações de integração regional mais importantes da América Latina, se não a mais importante. Se a gente vai comparar com a ALAD, com a Comunidade Andina, com a Aliança do Pacífico, Mercosul hoje é a quinta economia do mundo, é um dos blocos que mais atrai interesse de negociações externas, por acesso ao nosso mercado, por acesso à nossa produção, tanto de consumo, negociação com acesso ao nosso mercado agrícola, ao nosso mercado de produção de bens manufaturados, mesmo básico, mas bens manufaturados, um grande mercado consumidor, grande mercado tecnológico, que a gente tem matéria de capital intelectual, e isso é bastante buscado quando a gente vê o interesse de outros estados querendo negociar com o Brasil e, consequentemente, com o Mercosul. Tá? E isso faz com que essa relevância não seja só do Mercosul, ele não é relevante só do ponto de vista de processo de integração. Ele é também, obviamente, um processo de integração regional, onde essas 4 economias fundacionais, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
somado a Venezuela, que ora está suspenso, e a gente vai conversar sobre isso, e Bolívia, que está na fase final de adesão, seriam 6 os membros plenos, todos esses 6 buscam encontrar, se transformar num espaço econômico, um espaço integrado único, tanto econômico, quanto social e quanto de exercício de cidadania. Tá? Mas, para além disso, esse bloco é também um bloco de inserção internacional. Quando cada um desses estados busca se projetar internacionalmente, abertura de mercados, atração de investimentos, abertura de comércio de serviços, abertura de diálogo econômico com outras regiões do mundo, já faz décadas que é consenso, né, para essas partes, que eles não podem fazer isso individualmente, que eles só podem fazer isso como bloco, como coletividade, como espaço comum regional. Então, é uma grande plataforma de projeção e de inserção internacional, o Mercosul também, além de ser um espaço de integração. E, obviamente, que todo esse esforço de integração regional e de projeção internacional molda as estratégias de desenvolvimento econômico de cada um dos nossos países. Ou seja, o Brasil, quando vai fazer um projeto de desenvolvimento econômico, precisa levar em consideração esse espaço ampliado econômico. Quando a gente fala em escala industrial do Brasil, não é só do Brasil, é do Brasil mais Mercosul, porque quando a gente fala de níveis de desemprego na região, a gente vai muito além do país, porque a mobilidade de circulação de trabalhadores dentro da região já não dá mais para a gente medir hoje desemprego só em escala nacional. A gente tem uma mobilidade enorme de trabalhadores na região. Então, a circulação de imigrantes na região, de trabalhadores e de capital, e de renda, e de PIB, faz com que esse espaço Mercosul seja também um grande espaço para fazer as estratégias de desenvolvimento econômico e social da região. Então, é nesses 3 linhas de análise, dessas 3 dimensões de análise, que a gente vai perceber o porquê o Mercosul é cada vez mais relevante para os nossos países, e especificamente para o Brasil. No entanto, aqui entra a problematização, que é o que vai nos motivar a tentar buscar aprofundar com um certo olhar esse bloco. Tá? Há uma absurda falta de informação e de transparência em relação a conhecimento público sobre o Mercosul. Tá? O conhecimento que a gente tem sobre o Mercosul está muito aquém, está muito abaixo da sua relevância. Se a gente for perguntar, inclusive entre vocês, acadêmicos, formados, nível superior, boa formação, se a gente for perguntar sobre Mercosul, vocês vão ter pouca informação para falar a respeito. Agora, que dirá a cidadania comum e corrente do Mercosul? Então, essa é hoje o grande desafio, superar essa grande defasagem de informação que o Mercosul não dá, e que os Estados-membros do Mercosul não dão à sua população. A gente vive o Mercosul de uma maneira totalmente enviesada em matéria de informação e de formação, que faz com que as pessoas tenham uma grande quantidade de preconceitos, não necessariamente preconceito, mas preconceitos sobre o Mercosul. O Mercosul está em crise. O Mercosul não funciona. O Mercosul é só espaço para amigos. O Mercosul é só um espaço político. Uma série de preconceitos que vêm instalados pela grande mídia, pela formação sem conhecimento, por professores da época do colégio, como comentaram alguns de vocês, que não tiveram acesso à informação aprofundada sobre o Mercosul, faz com que a gente tenha uma grande defasagem de informação. E essa grande defasagem, vem de uma
de uma dificuldade do bloco e dos Estados membros produzirem informação de qualidade sobre o Mercosul. E, obviamente, isso acaba moldando uma profunda falta de transparência do bloco. E é aí que a gente vai tentar entrar o papel estratégico que a Universidade Pública Brasileira, que a Unifesp, centrada num grande centro do país, que é São Paulo, e a gente construindo iniciativas de criação de ferramentas de informação para criar mais informação sobre o Mercosul, mais transparência sobre o Mercosul, mais debate público informado sobre o Mercosul, é um dos canais e um dos objetivos centrais desse curso, no qual nós juntos vamos tentar construir informação, construir documentação para gerar mais debate público sobre o Mercosul. E isso vocês vão ver como a gente vai tentar construir isso juntos daqui a pouquinho. Um segundo elemento que eu acho que é fundamental a gente também construir é a perspectiva de políticas públicas regionais. Tá? Quando a gente fala da importância do Estado, a importância de um Estado presente, de um Estado de bem-estar, um Estado que atinge e satisfaça e assegure direitos fundamentais e assegure acesso a serviços públicos essenciais, como a gente está vendo essa reivindicação tão presente em tempos de pandemia, isso vai se aplicar também às organizações internacionais, seja as multilaterais, mas aqui, para o nosso caso, uma organização internacional de integração regional. Tá? E a gente tem que perceber os blocos regionais, e aqui o Mercosul, como uma extensão da administração pública. Quando a gente fala que a gente tem direito de acesso à informação do Estado brasileiro, quando o Estado brasileiro precisa respeitar princípios constitucionais, precisa respeitar princípios previstos em convenções internacionais, isso se aplica também ao Mercosul. Tá? E isso, porque o Mercosul é administração pública regional. Não é a divisão pública nacional, é a divisão pública regional. E isso é um olhar muito importante que vocês vão ver que a gente vai tentar analisar cada um dos tópicos que a gente vai trabalhar ao longo do curso, desde a perspectiva de tentar se apoderar publicamente, em termos de apropriação cidadã, de muitos desses temas, de como trazer eles para a realidade local e como fazer que a realidade local se aproprie de cada um desses temas. O impacto local, o impacto nacional para cada um dos temas que estão na agenda do Mercosul. Tá? E isso, obviamente, tem uma terceira camada de análise, que é um profundo déficit democrático do Mercosul. Como fazer com que a cidadania nacional e regional participe dos debates sobre as agendas do Mercosul. A participação social no Mercosul, a ideia de voto direto no Brasil para parlamentares do Mercosul, participação em agendas, em consultas públicas de temas que envolvam a integração regional, são todos conceitos que existem para a integração regional, que estão previstos para o Mercosul, mas que por determinados motivos, A ou B, e a gente vai aprofundar eles ao longo do curso, não estão devidamente implementados. Então, a gente tem um profundo déficit democrático no Mercosul, que poderia ser, se trabalhado, a construção desse vínculo entre a cidadania regional e o Mercosul, a gente fortalecer essa legitimidade social do Mercosul, fortalecer o vínculo com as universidades, fortalecer o vínculo com a academia, fortalecer vínculo com movimentos sociais. Vocês vão perceber ao longo do curso que a gente vai ter muitas iniciativas de vinculação e de empoderamento, digamos, cidadão por meio do Mercosul, e isso é um dos elementos que vai fomentar o objetivo desse curso. Tá? Quero fazer aqui um grande panorama de temas que estão na agenda do Mercosul, para vocês saberem para onde a gente vai tentar caminhar.
o Mercosul hoje, e isso eu quero que vocês tenham essa clareza dessa dimensão ampla que tem o Mercosul, é que o Mercosul hoje tem em suas agendas de integração para muito além da integração econômica, começando pelo cantinho da esquerda, integração econômica, que é a origem estrutural, digamos, do Mercosul, hoje está em um grande processo de renovação desse processo, desse sistema de integração econômica. A Luísa vai comentar com vocês ao longo do curso. A gente está fazendo um projeto de iniciação científica para justamente tentar compreender essas novas bases da integração, novos pilares da integração econômica do Mercosul. Houve um processo enorme de renovação dessa agenda de integração econômica. Mas, além disso, o Mercosul também tem agenda de relacionamento externo. A gente vai analisar o Mercosul conhecendo as principais agendas de negociações externas do Mercosul, negociando com a União Europeia, negociando com o Canadá, negociando com a ASEAN, um de vocês comentou do exemplo da ASEAN, negociando com a Aliança do Pacífico, negociando com China, negociando com África, negociando com o Oriente Médio. Então, com cada uma dessas regiões do mundo, o Mercosul tem uma agenda própria, tem interesses próprios, e essas regiões também têm interesses próprios na nossa região. Então, como que se dá esse consenso, como que se constrói essa capacidade de dinâmica de inserção internacional orientada pelos interesses da região, que é sempre o conceito de inserção internacional soberana, de não ser uma inserção internacional subordinada aos interesses externos, mas sim subordinada pelos interesses soberanos da região. Então, como que o Mercosul vai saber dialogar de igual para igual com cada uma dessas regiões, conhecendo o que tem de melhor para aprender e para buscar dessa região e também para oferecer, quando há a sintonia nessas relações. E aí o acordo Mercosul-União Europeia é paradigmático nesse sentido. Levou 20 anos de aproximação e de diálogo para tentar chegar nesse consenso, e se chegou num consenso. Foi o melhor consenso? Foi o melhor momento para encontrar essa tratativa? O acordo foi fechado de maneira transparente, pública. Esse vai ser um debate fundamental para a gente estabelecer. Foi feito em comunicação com os envolvidos, teve participação da sociedade civil no fechamento desse acordo, sim ou não, teve participação das indústrias regionais para fechar esse acordo. Então, essas são as matrizes para a gente tentar entender hoje a agenda de relacionamento externo do Mercosul. Um outro tópico importante é a integração fronteiriça. A gente vive numa região que tem um olhar muito peculiar para as fronteiras. As nossas fronteiras são fronteiras pacíficas, especialmente as do Brasil, há pelo menos mais de 100 anos e quase 200 anos de fronteiras sem guerras fortemente estabelecidas em zonas de fronteira. A gente teve guerras mais recentes, que não envolveram tantas fronteiras regionais, mas pelo menos mais de 100 anos a gente tem fronteiras sólidas e pacíficas. Então a gente olha para essas fronteiras não com um olhar de paranoia militar, de problemas de defesa regional. A gente tenta olhar, e o Mercosul é um caso muito interessante para isso, de tentar olhar para as zonas de fronteira e para as regiões de fronteira como espaços de integração política, social e cívica, mais do que militar. E a gente vai tentar conhecer iniciativas de integração fronteiriça, porque a gente tem diferente de outras regiões do mundo, nossas fronteiras, quem já teve a oportunidade de viver em zonas de fronteira e de conhecer as zonas de fronteira do Mercosul, são fronteiras habitadas. As nossas fronteiras, na divisa, por exemplo, na região de Foz do Iguaçu, na divisa entre Chuí e Chuí, entre Santana do Livramento e Rivera, são regiões que são habitadas. E a gente não tem fronteira divisória.
pode muito bem circular de carro, atravessar a fronteira e nem perceber que tu cruzou um país. Então, como que a gente regula isso? Como que a gente contempla isso dentro de uma lógica de soberania, de fronteiras, mas ao mesmo tempo num espaço de integração? O Mercosul vem trabalhando essa agenda de forma muito intensa. Eu quero que esse é um dos tópicos que a gente vai conversar vai ter uma aula específica para entender integração fronteiriça, aspectos de saúde em zonas de fronteira, educação em zona de fronteira, cooperação judicial em zonas de fronteira, cooperação policial em zonas de fronteira. Vocês vão ver que é um tópico extremamente rico, extremamente interessante. O tópico da dimensão social e de cidadania, de integração cidadã do Mercosul, é um capítulo à parte, porque é um histórico de quase 30 anos de aprofundamento dessa dimensão social do Mercosul, onde a gente tem integração educativa, de nível primário, secundário, superior no Mercosul, integração de circulação de trabalhadores, migrações intra-Mercosul muito bem consolidadas por um acordo chamado Acordo de Residência do Mercosul. A gente vai conhecer também hoje um outro elemento fundamental que está na agenda da integração da dimensão social, é a integração previdenciária. Se vocês imaginassem que isso não é um aspecto relevante, mas trabalhando 10 anos no Brasil, 20 anos na Argentina e 10 anos no Uruguai, uma pessoa, um cidadão do Mercosul quer se aposentar. Pode. Existe um acordo para a integração em matéria previdenciária, que é o suprassumo, digamos, da integração da circulação de pessoas, circulação de trabalhadores. A pessoa vai poder se aposentar e cobrar a sua aposentadoria tendo trabalhado em mais de um país, porque existem convênios internacionais para assegurar isso. Então, aqui nesse capítulo a gente vai ver um grande esforço, e a gente vai entender isso por meio de vários acordos e protocolos, e se culminou com o último Estatuto da Cidadania do Mercosul, que vai dar para a gente essa dinâmica do bloco e compreender esse bloco de forma mais para além da integração econômica. E mais recentemente a gente viu ingressar na agenda do Mercosul a Agenda 2030, que vocês conhecem como a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que aos poucos começar a tentar trazer o conceito de sustentabilidade, tanto ambiental, quanto econômica e quanto social para o Mercosul. Nós vamos tentar olhar o Mercosul desde essa perspectiva. Como que o Mercosul está estabelecido dentro da Agenda 2030. E, por fim, aqui um aspecto de modernização institucional, para aqueles que têm interesse em compreender o Mercosul como organização internacional, alguns elementos que hoje fazem com que a Organização Internacional do Mercosul esteja em processo de busca de um processo de modernização. Seja modernização em termos de racionalidade da estrutura, uma organização mais dinâmica, mais transparente, com mais diálogo com a sociedade civil, com o setor privado, com o setor empresarial, mas também uma organização que busca passar por uma transformação digital, fazer reuniões por videoconferência, reconhecer assinatura digital, prever comércio eletrônico, permitir que a integração se dê para além dos espaços convencionais e a gente começar a contemplar várias ferramentas digitais para dentro do processo de integração. Então, eu quis passar por esse sobrevoo para vocês verem o tamanho do universo temático que a gente vai passar tentando compreender esse universo ao longo do curso, tá bom? Para isso, um cronograma de aulas que já está disponível para vocês no plano de ensino atualizado já está disponível lá no Classroom, para vocês acessarem, baixarem e irem acompanhando, seguindo essas datas. Aqui vocês têm as datas das aulas temáticas, tá? Algumas outras aulas não estão previstas aí, por isso vocês vão ver alguns furos, às vezes, no cronograma de aulas, mas depois vocês vão entender por quê. A gente vai ter uma aula para entender o estado atual da integração regional, uma segunda para ver o processo de reforma
institucional do Mercosul, depois uma aula sobre a rede de acordos comerciais e negociações externas, uma específica para compreender o acordo Mercosul-União Europeia e uma para analisar o que é essa agenda de facilitação do comércio no Mercosul. E aí a gente vai terminar um primeiro bloco de conteúdo. Vocês vão ver que aí tem um pulo de final de maio até início de julho, que é um momento onde vai ter congresso acadêmico, vai ter, vai ter um feriado de Corpus Christi, vai ter um fechamento do primeiro bimestre e vai ter a entrega da avaliação, que a gente já vai falar sobre isso. Na sequência, a gente vai retomar com uma outra sequência de temas, que vai ser uma aula específica sobre integração fronteiriça, uma aula sobre estatutos da cidadania, uma sobre desenvolvimento sustentável no Mercosul e uma de encerramento, que é para a gente começar, depois de toda essa revisão, começar uma aula mais prospectiva, que agenda a gente começa a perceber como relevante para uma agenda pós-pandemia para o Mercosul, tá? Então, esse é basicamente os nove encontros temáticos do curso. Como que vai ser a dinâmica? Deixa eu parar por aqui, saber se até aqui alguma dúvida. Estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Tá tudo bem até aqui? Tudo certo, professor. Para mim, pelo menos. Alguma dúvida até aqui, por enquanto? Isso aqui é um chimarrão, para quem não conhece. Que a gente vai tomando enquanto vai falando para hidratar o gogó. Isso aqui, agora aqui para a gente passar um pouco sobre a metodologia do curso, tá? Obviamente, é um encontro semanal, tá? Vai ter aulas para o integral quartas-feiras à tarde, às 2 horas, e noturno, quintas-feiras à noite. Vai ter sempre um encontro síncrono, de aproximadamente 30 minutos, às vezes não vai chegar a isso, às vezes vai ser 15 minutos, 20 minutos, dependendo da participação de vocês. E nesse momento de início, a gente vai tanto tirar dúvidas do que foi a aula passada, quanto já vai começar a propor debates para aquele tema daquela aula que está prevista para aquela semana. O conteúdo em si da aula, daquele tema, já vai estar gravado numa aula que vai estar disponibilizada para vocês. São aulas de 1h30, 2 horas. São aulas bastante longas, porque a gente vai buscar detalhar com o máximo de profundidade possível aquele tema, a profundidade para um nível de graduação, mas eu acho que ajuda vocês a compreender o máximo possível daquele tema para esse momento, e vai ter sempre material didático de apoio para ajudar vocês a aprofundarem naqueles temas que mais interessem a vocês. A plataforma que a gente vai usar vai ser sempre o G Suite, que é o Google Classroom e o Google Meet, tá? Para uso. Pelo Google Classroom, vocês vão ter acesso a vídeos que já estão gravados, que estão disponibilizados no meu canal de YouTube. O canal de YouTube é privado, eu não estou circulando ele, mas é basicamente os vídeos que estão disponibilizados neles, também para eu ter um registro de acesso de vocês e de acompanhamento de vocês. Então, vai estar previsto a disponibilização dessas videoaulas e desse material didático de apoio em todas as segundas-feiras de início daquele tema. Está previsto, por exemplo, para a semana do dia 10 de maio, a aula sobre a rede de acordos comerciais e negociações externas. No dia 10, segunda-feira, vai estar disponível, vai ser tornado disponível para vocês tanto a videoaula quanto o material de apoio daquele tópico. Tá? E aí, na quarta ou na quinta, dependendo da turma do qual vocês fazem parte, vai ter aquele momento síncrono para algum debate, para tirar alguma dúvida e já propor uma discussão sobre esse tema que vai estar na agenda da semana, tá bom? Como que vai funcionar o sistema de interlocução com vocês por meio de produtos, por meio de trabalhos e de entregas
pelos discentes, pelos alunos. A presença, obviamente, em cada uma das semanas não é obrigatória. O que é obrigatório é que vocês entreguem essas 2 avaliações que estão previstas, que vai ser uma por bimestre. Tá? Então, ao fechar o primeiro bimestre, vocês vão entregar uma avaliação, que vai ser basicamente uma que vai tentar identificar algum dos temas desse primeiro bloco de aulas do Mercosul, mais focado em Mercosul econômico e comercial, e depois vai ter um segundo trabalho que vai estar para o segundo bimestre, mais voltado para o Mercosul social e cidadão. Então, são 2 trabalhos, tá? Um por bimestre. Na entrega desse trabalho, vocês vão ter 2 momentos de avaliação. A gente vai formar basicamente um seminário, entre aspas, onde vocês vão apresentar as conclusões que vocês e o debate que vocês estão propondo sobre algum dos temas que foi identificado como relevante naquele bloco de conteúdo, e na semana seguinte vocês vão entregar pela plataforma do Classroom o trabalho. Um documento escrito, um textinho escrito, no qual vocês vão estar propondo esse debate. Isso vai acontecer no primeiro bimestre, entre o debate de encerramento do bimestre, vai ser nas aulas da semana de 7 a 11, e na semana seguinte, na semana de 14 a 18, vocês entregam o trabalho correspondente. E a mesma coisa no segundo bimestre. Na semana de 26 a 30, um debate para fechar esse segundo bimestre, no qual vocês vão apresentar um pouco as reflexões finais de vocês, que vão estar num texto que vocês vão entregar na semana seguinte, de 2 a 6. Entregando ambos esses trabalhos e participando por meio da apresentação nas semanas anteriores, vocês vão ter dado como cumprido a participação de vocês nessa disciplina e vão estar, consequentemente, aprovados. Tá? Qual é a lógica por trás disso? O que a gente quer, e aqui eu quero fazer mais uma pausa, já estou me estendendo além do que eu previa para essa aula de abertura, mas eu acho importante para vocês entenderem um pouco o objetivo que está por trás disso. Eu já deixei isso mais ou menos incutido quando eu falei sobre falta de transparência do bloco, sobre o papel que a universidade pública e a Universidade Federal de São Paulo pode desempenhar no processo de democratizar o debate sobre o Mercosul, sobre dar mais visibilidade às agendas do Mercosul e de tentar ter essa iniciativa, essa postura mais proativa em matéria de construção de conhecimento e de a afirmação de uma agenda Mercosul vinda desde a universidade e tanto da dinâmica de docentes, pesquisadores, quanto de discentes, de alunos que estão nessa fase de iniciação científica e de estimulação da discussão, porque a gente quer vincular essa disciplina a um projeto importante de extensão que a gente acabou de ter aprovado na universidade, que é o chamado Observatório de Regionalismo. A gente conseguiu ter aprovado agora no mês de março, o mais recente observatório temático da Unifesp, que vai se chamar Observatório de Regionalismo. Vocês vão ouvir eu falando sobre ele como ODR. Mas o observatório é um projeto muito importante, interinstitucional, que começou no Santiago Dantas. Hoje abrange uma quantidade enorme de universidades públicas, privadas, federais e estaduais do Brasil, desde Santiago Dantas, com Unifesp, Sergipe, Brasília, universidades de vários estados da região, que juntos, e também já alcançando também universidades e pesquisadores que estão fora do Brasil, na Inglaterra, na Espanha, na Argentina, e com projetos que estão hoje influenciando debates, e estão dialogando com debates sobre integração regional e sobre regionalismo em várias regiões do mundo, e a gente finalmente conseguiu alicerçar o Observatório de Regionalismo dentro da Unifesp a partir desse ano.
E o objetivo do observatório dentro da Unifesp é justamente esse que eu tinha relatado a vocês. Mais do que ser um espaço de pesquisa, é agora ser um espaço de extensão. É de tentar pautar, a partir de todo esse conhecimento, criar um mecanismo de fomentar debates de políticas públicas nacionais do Brasil, vinculados à integração regional. E um dos instrumentos que a gente quer fazer isso é através dos relatórios temáticos de monitoramento da integração, especificamente do Mercosul. Então, o que a gente está vislumbrando, e nesse observatório hoje, estamos como coordenadores a professora Regiane Bressan e eu, professora Regiane Bressan, porque não conhece, professora do curso de Relações Internacionais, que é a titular da disciplina de Integração Regional, que vai trabalhar com vocês, com quem não teve aula com ela ainda, quem já teve, toda a disciplina de Integração Regional, onde ela passa todo o arcabouço teórico de integração regional, tenta aplicar todo esse arcabouço teórico sobre diferentes mecanismos, diferentes blocos regionais contemporâneos, e nós juntos estamos construindo essa lógica de observatório de regionalismo mais de viés extensionista, e o relatório que a gente pretende fazer tem como origem os trabalhos que a gente vai desenvolver no âmbito dessa disciplina sobre Mercosul. Que cada um de vocês, sozinho, em duplas, isso é um formato que a gente vai apresentar na semana que vem, junto com a Lisa, a gente vai apresentar para vocês a dinâmica de trabalho que vão ser os trabalhos orientados para o relatório e para os trabalhos finais, que vocês tenham capacidade de construir, se não construir propostas, que ainda eu acho muito audacioso para quem está ainda na etapa de graduação e recém se aproximando da temática Mercosul, mas fazer reflexões, propor debates sobre alguns dos temas que estão hoje na agenda do Mercosul, tanto os principais temas, que são os temas mais relevantes da agenda, a gente vai ajudar vocês a identificar eles, e também os principais avanços recentes do bloco. E aí, construir pequenos textos, disparadores de debate, para a gente, juntos, formatar o relatório, juntos, a partir de várias contribuições dessa turma, que vai juntos construir esse observatório de monitoramento do Mercosul. Qual é o estado atual do Mercosul em 2021? Nós vamos tentar construir isso juntos ao final dessa disciplina. Tá? O formato que vocês vão produzir isso vai ser em formato de ensaios. Nós vamos seguir os parâmetros do ODR aberto. Eu vou depois mandar para vocês o link. E o ODR, o Observatório de Regionalismo, tem espaços para que vocês escrevam pequenos artigos que têm como objetivo fomentar debates sobre iniciativas regionais. São textinhos de 3 a 5 páginas, são chamados de ensaios, não são artigos, com esse tipo de formatação, no qual vocês vão ter que entregar um para o primeiro bimestre e um para o segundo bimestre. Os temas sobre qual vocês vão escrever, nós vamos discutir isso semana que vem, quais temas, como vai ser distribuído, como vai ser sorteado, como vai ser a dinâmica para a identificação de quem vai escolher ou ir trabalhar qual dos temas, mas o objetivo central não é esse. O objetivo central é que vocês se incorporem da essência de estar em uma disciplina que tem como finalidade criar um documento que ajude a estabelecer um novo formato de debate público sobre o Mercosul, por meio desses relatórios. E com esse relatório que a gente produziria a partir dessa disciplina, nós vamos enviar isso para Itamaraty, nós vamos enviar isso para a Mercosul, nós vamos enviar isso para a imprensa, nós vamos enviar isso para outras universidades e criar dinâmicas de debate a respeito dos achados e dos temas que nós vamos identificar como prioritários. E um relatório que seria produzido a 30 mãos, ou 35 mãos, dependendo daqueles que entregarem bons
ensaios, e, obviamente, não são todos os ensaios que iriam, são aqueles com melhor qualidade, os com melhor avaliação, e aí, obviamente, a gente aprofundaria, lapidaria os temas juntos, trabalharia os temas juntos, mas a ideia é que a gente consiga construir coletivamente um relatório para dar um panorama do estado atual do Mercosul como resultado dessa unidade curricular, dessa disciplina, desse curso. Tá bom? Detalhes a respeito disso a gente vai explicando ao longo do curso. Quero que fiquem tranquilos em relação à questão de avaliação. Isso aqui é uma disciplina eletiva, tá? Não vou estar constantemente, aula a aula, exigindo de vocês o quanto vocês aprenderam de cada semana. E vocês estão entrando numa disciplina eletiva, porque vocês escolheram por interesse próprio de vocês, mas, obviamente, existe uma responsabilidade muito grande de vocês de estar dentro de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, no qual vocês têm um papel e uma responsabilidade muito grande de manter essa qualidade como alunos e como futuros egressos, conhecedores de uma carreira que vai ser fundamental para o país, fundamental para o futuro de vocês. Então, tenho certeza que ao longo desse período de atividades domiciliares especiais, vocês estão extremamente sobrecarregados, estão cansados, nós docentes também estamos, mas não podemos perder de foco a dedicação, a qualidade da entrega, da leitura e dos debates que vocês têm uma responsabilidade tão importante quanto nós, docentes, de manter a qualidade dessa disciplina e qualidade dos debates altos. Tá? Então, eu conto com vocês, da participação de vocês por meio desses dois trabalhos. Vocês vão ver que, ao invés de fazer várias pequenas entregas ao longo das semanas, eu quero que vocês foquem em um tema de interesse por bimestre, e assim vocês vão construir massa crítica, vão construir argumentos, vão ter tempo para leitura, tempo para redação em cada um desses temas. Então, é uma outra abordagem para a disciplina, mas que tem como finalidade um resultado que busca ser um resultado de um projeto de extensão e de uma atividade de tentar gerar um debate público, de melhorar o nível do debate público sobre o Mercosul. Tá? Não esquecendo que, aqui já deixando o tópico, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, a Luísa já deixou disponível para vocês tanto a videoaula quanto o material dessa videoaula, que é a próxima aula, mas não vai ser semana que vem. Semana que vem a gente tem, ao menos no calendário geral do país, a semana de Tiradentes. Para algumas cidades ele é feriado, para outras cidades não é feriado, para Osasco é feriado, para São Paulo não é feriado. Então, pelas dúvidas, eu não marquei atividade acadêmica na semana que vem. Então, essa disciplina está agendada para daqui a 2 semanas. Então, vocês têm tempo para ter acesso a esse material, já vão conhecendo o vídeo, já vão conhecendo o material de leitura, e ao longo da semana que vem, entre a semana que vem e a próxima, que vai ser a dessa aula, nós vamos estar fazendo chegar a vocês a dinâmica de avaliação com os temas que vão ser distribuídos para fazer a avaliação tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre, as dinâmicas de distribuição desses temas e os formatos para entrega, para vocês já terem isso incutido, mas sabendo que o cerne é entregas de temas e de trabalhos que podem compor um relatório que pode ajudar a contribuir para a construção de um debate de melhor nível sobre o Mercosul, que é um dos objetivos fundamentais da disciplina e do bloco e do curso. Tá bom? Gente, me estendi além do que eu queria, mas queria ouvir vocês, dúvidas, comentários, apreciações. Era isso que esperavam? Esperavam mais, esperavam menos? Por favor. Tá? Eu já falei demais, agora é com vocês. Vou até desligar o meu microfone.
Eu acho que ele está falando que a Beatriz pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se essa aula em específico ela vai ficar gravada e disponibilizada no Drive ou se você só vai disponibilizar para quem não veio. Porque tem alguns professores que fazem isso, eles gravam, mas só se a pessoa pedir para ver o vídeo do encontro, eles postam. Eu queria saber se vai estar lá. Eu não ouvi. Essa aula vai ser disponibilizada no Classroom para todo mundo. Ah, tá bom, obrigada. Ninguém mais? Estamos prontos? Prontos para começar? Vou dar o silêncio com um sim. Prontos. Aí, maravilha. Então tá bom. Gente, boa sorte para vocês nesse semestre letivo que inicia. Eu sei que são várias disciplinas, vários cursos, várias frentes para estar pensando, trabalhando ao mesmo tempo, mas isso é uma fase incrível da carreira de vocês, da vida de vocês. Vivi isso, gostei tanto dessa vida universitária nessa época dos 18, 20 anos que vivo dentro da universidade até hoje. Aproveitem o máximo, extraiam o máximo que vocês podem das leituras, extraiam o máximo que vocês podem dos professores, dos projetos, querem me procurar para tentar avançar com alguma iniciação científica, querem tentar criar projetos, eu estou à disposição para isso. Todos que tenham interesse em extrair o máximo que vocês podem da universidade, me escrevam, me procurem a Luísa. Luísa também está com várias ideias aqui para os desmembramentos do curso, vinculados com comércio internacional, vinculados com desenvolvimento sustentável, vinculados com a área de saúde pública, ou seja, tem tantos ramos interessantes para a gente trabalhar. Vocês nos procurem, que a gente vai estar em contato pelo Classroom. A partir de agora, não tem mais correio pela pasta verde. A partir de agora, vocês só vão receber mensagem pelo Classroom, pelo mural do Classroom. Então, falem com os colegas que se inscrevam, cadastrem, porque senão não vão mais ter acesso nem ao Meets, nem aos vídeos e nem à documentação que vai estar disponível. Tá bom? Luísa, por favor. Oi, agora já terminando, né, só queria falar umas últimas coisas. Eu estou muito animada com esse curso, eu acho que realmente vai ser muito interessante para todo mundo. Eu acredito que quando vocês começarem a verem as aulas, vocês vão perceber o quão os temas são do dia a dia, sabe? Realmente coisas que estão no jornal, coisas que são muito discutidas no âmbito mesmo do Mercosul, e eu acho que isso vai deixar vocês muito animados, porque os temas são mais diferentes, tem tema econômico, tema social, as questões da fronteira, então eu realmente estou muito animada, eu acho que vai ser bem legal. Lembrando que a Luísa não fez essa disciplina ainda, ela vai fazer junto com vocês, mas ela já vem há meses já em contato comigo, ela já está lendo os meus artigos, já está assistindo os vídeos, a gente já está em discussão há muito tempo, então a gente já se conhece pela minha produção científica, mas o curso propriamente dito ela vai fazer junto com vocês, mas obviamente ela já conhece tudo que vocês vão conhecer, ela já conhece tudo, ela já leu tudo, ela já acompanhou tudo, então vai estar aqui para ser mais uma a instigar o debate e para orientar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Gente, então, eu vou encerrar aqui a gravação do vídeo. Manteremos contato daqui até o próximo encontro. Acompanhem o calendário do plano de ensino, cronograma de aulas. E qualquer dúvida, escrevam pelo mural, escrevam pelo e-mail. Vocês têm o e-mail da Luísa, vocês têm o meu e-mail. E tá tudo lá disponível lá no Classroom, tá bom? E qualquer dúvida, chamem a gente e boa sorte, tá bom? Bom início de aulas e bom início de semestre para todas e para todos. Obrigada, viu, professor?
Obrigado, Isabela. Obrigada, Obrigado professor. a Tchau. todos. A gravação.